Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 1º de dezembro de 2023. São 18 horas e 30 minutos. E a direita quer vetar o quinto negro no STF. Flávio Dino é branco ou é negro? Por que não é aceito como negro se ele assim se declara? Seja como for, o bolsonarismo tenta impedir que o STF tenha o quinto ministro negro de sua história. Vamos entender. Nesta matéria de Marcos Augusto Gonçalves, ex-ombudsman do jornal Folha de São Paulo, diz que o Pardo Dino e a inviabilização e a invisibilização da mestiçagem se exercem nesse caso. O ministro, pelos critérios estabelecidos, integraria grupo de negros, mas ele não é visto assim e ninguém sabe por quê. O ministro da Justiça, Flávio Dino, segundo Marcos Augusto Gonçalves, ora indicado ao STF, não será mais um homem branco a integrar a corte. Dino, como se sabe, declara-se pardo. De acordo com os critérios em vigor, ele integra o grupo de negros da sociedade brasileira, porque o IBGE ele vê os negros como produtos da junção dos subgrupos pardos e pretos. Então, pardos são os miscigenados, são os mestiços, e negros são aqueles que não têm mestiçagem. Então, na verdade, o produto dessas duas etnias produz a etnia macro, que é a etnia negra, segundo o IBGE. Alguns mais hipócritas dirão: esse tribunal racial não faz sentido. Veja, esse tribunal racial faz sentido na hora de discriminar a população negra. A população negra, quem é negro, quem é pardo, quem é branco, quem é azul, quem é amarelo, é muito bem identificado na hora de ser vetado em cargos, de ser vetado em negros, de ser vetado em vários ambientes sociais. Eu, particularmente, vi isso acontecer, não comigo, porque pelo critério vigente aqui na América Latina eu sou considerado branco, mas eu pertenci a um clube, que eu não vou nominar agora para não causar uma confusão, mas é um clube elitista do qual eu me retirei depois por uma série de motivos. Esse clube não tinha negros. Por quê? Porque as propostas dos negros para entrar nesse e em outros clubes da cidade de São Paulo são muito eficientes em identificar quem é negro, quem é branco. Seja como for, o Lula foi questionado recentemente por que ele não colocava um negro no STF. E o Lula, naquela época, isso nós estamos falando agora do dia 9 de dezembro do ano passado, ele nem tinha assumido a presidência e foi questionado sobre a diversidade racial no seu ministério, e o Lula apontou para o Flávio Dino e disse: ele é branco? No entanto, o Lula disse que haverá diversidade no governo, à época ele disse que haveria, e vai ter homem, mulher, negro, índio, vai ter de tudo. E de fato tem tudo isso, mas não tem sentido querer negar a esse homem que ele seja negro, ou que ele seja pardo, que dá na mesma. Se dizer pardo, se dizer preto, ou se dizer negro, tanto faz no Brasil. É uma convenção do nosso país. E esse homem, evidentemente, não é branco. Ele se reconhece assim. Se ele se dissesse azul, teríamos que chamá-lo de azul, mas ele se diz pardo. Ou seja, é o ministro da Justiça,
ele sabe como funciona isso, ele sabe que ao se dizer um homem pardo, ele está se dizendo da macroetnia negra. Não se sabe por quê. Não se sabe por que, mesmo entre os movimentos negros, não aceitam o Flávio Dino como negro. Veja aqui, nós temos um blog lá do Maranhão, em que a pessoa diz: Flávio Dino se diz pardo 8 anos após se declarar branco. Ninguém sabe em que circunstância foi. Aqui tem as duas fichas de preenchimento de Dino como candidato, uma de 2014 e outra de 2018. Então, esse blogueiro lá do Maranhão, ele questiona o seguinte: em 2014, o Flávio Dino, na ficha como candidato, ele colocou que era branco. E em 2018 ele colocou que era pardo. E é facultado a qualquer cidadão brasileiro se dizer branco ou se dizer pardo. No caso de Flávio Dino, ele se disse pardo porque não se sabe, e se disse branco em 2014 porque não se sabe. Mas o que se pode intuir muitas vezes é o seguinte: na hora de preencher a ficha, muitas vezes não é o próprio candidato que faz isso, não é? Então, geralmente, como o Dino é ex-juiz, ex-ministro, ex-governador, e ele é de um estado como o Maranhão, não é, que no Nordeste sempre tem um pouco mais de pessoas negras, pode ser que alguém arbitrou que ele era branco por não ser visto, encarado como negro, até por condição social, porque o Brasil tem dessas coisas, não é verdade? Então não se sabe por quê, mas não é da conta de ninguém. O fato é que o Dino se declara pardo, ninguém questionaria, ninguém de bom senso questionaria isso, e inclusive agora até a mídia aceita, e você vai ver isso, até a mídia branca sudestina aceita que o Flávio Dino é negro. Mas vamos ver mais um ponto antes. Aqui você vê uma matéria da CNN que diz que o movimento negro dá voto de confiança a Dino e cobra indicação de pessoas negras para a equipe do STF. O movimento negro declarou que não considera o Flávio Dino negro, né? Em nota, Educafro, que fez campanha pela Escolha de Mulheres Negras para a Suprema Corte, disse ter lista com 20 nomes de pessoas pretas e pardas para o gabinete. Na verdade, o Flávio Dino é uma pessoa, e ele é evidentemente uma pessoa que se encaixa na qualificação como negro, não só por aparência, mas porque ele se diz pardo, não é? Então, se eles querem uma pessoa preta ou parda, eis o Flávio Dino. Por que não o Flávio Dino? Porque um dia, numa ficha dele de candidato, disse que ele era branco. E se foi um engano? E se foi um assessor? E se ele mudou de ideia? Não é? Então não se pode entender o que é que acontece, mas também essa não é a questão. A questão é que quando você vê essa discussão entre pessoas negras, tudo bem, tá? Eu acho que não é algo tão gritante assim, quanto é o seguinte fato. O jornal Folha de São Paulo acaba de publicar a seguinte matéria: Dino deve ser o 5º negro na história do STF, mas compromisso com pautas raciais é incógnita. Vamos entender. Diz a matéria do jornal Folha de São Paulo: ministro mudou autodeclaração de branco em 2014 para pardo nas eleições de 2018, quando foi eleito governador do Maranhão. Isso emula aquilo que disseram os movimentos negros, o blogueiro negro, a Educafro, mas, de qualquer forma, eu não vejo o menor sentido nisso, nem que a Folha diga, nem que a Educafro diga, nem que o blogueiro maranhense diga. Não entendo por que se questiona a autodeclaração do Dino.
mesmo a declaração de que ele era branco em 2014, mesmo que tenha sido ele e não um assessor, seja como for, é direito dele se dizer o que ele quiser. E a gente tem que aceitar que ele é uma pessoa negra. Não dá para questionar, ninguém em sã consciência vai questionar o Dino quando ele se diz negro. E diz aqui a matéria que o caso do ministro da Justiça, Flávio Dino, caso o ministro da Justiça, Flávio Dino, seja aprovado para ocupar uma cadeira no STF, ele vai ser o 5º ministro negro a compor a Suprema Corte. Ele se autodeclara pardo. Criado em 1891, o STF teve apenas 4 ministros negros entre os 170 que já passaram pela corte. São eles Pedro Lessa, Hermenegildo de Barros, Joaquim Barbosa e Cássio Nunes Marques. Nenhuma mulher negra foi ministra até agora. Ora, por que é que Cássio Nunes Marques e Flávio Dino não são igualmente aceitos como negros? Se o Cássio Nunes Marques é negro, o Flávio Dino é tão negro quanto ele, acabou, não é? Então, um fato é o seguinte: o bolsonarismo tenta vetar o 5º negro na história do STF. E isso fala muito mais da história do bolsonarismo no Brasil do que qualquer outra coisa. Porque este país não pode usar o critério racial à torta e à direita conforme seja a conveniência política de cada um. Mas vetar alguém que tem uma indicação para o STF e que é negro, justamente quando o próprio bolsonarismo chegou a ecoar as críticas a não ser indicado um negro para o STF, está aí o negro, é Flávio Dino. Então, vamos aceitar e que o bolsonarismo pense bem ao tentar impedir que o mero 5º negro em mais de 100 anos, não é, entre no Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha isso. O bolsonarismo tem que aceitar que é direito do presidente da República nomear quem ele quiser, e se o Bolsonaro pôde nomear alguém por ser terrivelmente evangélico, não tem o menor direito de tentar impedir Flávio Dino, sobretudo por ele ser negro, não querer aceitar que ele é negro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.